Olha, mais um feminicídio foi registrado dentro de uma unidade prisional da nossa região. Desta vez na penitenciária Nestor Canoa, em Mirandópolis. Uma mulher de 31 anos foi morta enforcada pelo marido depois de revelar que havia o traído. Veja só. Um casal jovem e aparentemente feliz. De um lado, o Elis Lopes Ribeiro, de 35 anos. De outro, Patrícia Santos Damas Lopes Ribeiro, de 31. 11 anos de parceria, assim como gostavam de dizer. Mas grande parte desse tempo separados pela prisão de Elis, que cumpria pena por tráfico de drogas na penitenciária Nestor Canoa, em Mirandópolis. Uma rotina de visitas, saindo de São José dos Campos até o Noroeste Paulista. Mas de dezembro para cá, tudo mudou. Do final do ano passado para cá, ele falou que começou a ter problemas por motivos que eles estavam com ciúmes dela, acreditando que ela pudesse estar praticando algum tipo de traição contra ele, traição e infidelidade conjugal. E segundo o relato dele, de dezembro para cá, ele teria ficado com aquilo na cabeça e começou a matutar o que poderia estar acontecendo. E nesse inteirinho ele não chegou a questionar ela se realmente estava acontecendo ou não. Os meses passaram e as desconfianças de Elis só aumentaram. E o carnaval foi o estopim. Aí um ponto culminante que chamou a atenção, ele falou que no carnaval recente agora, ela não teria vindo visitá-lo. O que teria, assim, chamado a atenção dele e que na cabeça dele já estava matutando uma possível infidelidade, chamou a atenção e ele, assim, ele se sentiu mais acuado. Ele falou, ó, eu fiquei nesse interregno pensando o que poderia estar acontecendo e na minha cabeça começou a virar um turbilhão de pensamentos. Ele falou, na data de hoje chegou o ponto culminante. Ele falou, tem que perguntar para ela se realmente está acontecendo isso ou não. Na visita íntima do último fim de semana, o detento não conseguiu se segurar e revelou à esposa todas as desconfianças. Era o início de um crime bárbaro. Ele chegou a indagar ela se realmente estaria acontecendo algum tipo de relação extraconjugal ou não. No momento em que ela pegou e teria falado para ela que não, né? Inicialmente ela teria negado, porém, após alguns minutos de conversa, ela teria relatado que sim, que teria acontecido cerca de uma ou duas vezes. Ele falou que naquilo, assim, ele foi acometido por um momento de fúria, começou a entrar em luta corporal com ela. Tiveram luta corporal no momento em que ele teria pego uma corda artesanal, que eles chamam de tia, e tentado enforcá-la. Nisso, inicialmente ele não teria conseguido enforcar ela, ela também teria partido para cima dele, tentando pegar pelo pescoço, também não conseguiu. Segundo ele, após alguns minutos de luta corporal, ele teria conseguido dar um soco dela e se desvencilhar dela. No momento em que ela teria caído, e nos dizeres dele, ele conseguiu amarrar ela pelos punhos e deixou ela sentada no chão da cela. O corpo de Patrícia permaneceu dentro da cela por pelo menos 2 horas. Mas antes disso, a vítima passou por uma sessão de tortura. Teve os cabelos raspados e as mãos amarradas com uma corda. O Elis queria saber se realmente ela teria o traído. E assim que obteve todas as respostas, a enforcou com uma corda artesanal. Ele esperou o término das visitas e comunicou aos agentes penitenciários sobre o crime que havia acabado de cometer. 13 horas e 30, ele tinha matado ela, né? Como o final da visita, o término da visita se daria por volta das 15 horas, ele acabou esperando esse interregno de tempo justamente para não causar um pânico, né, na população carcerária, bem como os visitantes que ali estavam. Porque, caso soubessem os demais detentos, bem como os visitantes, assim, poderia gerar um tumulto generalizado na unidade prisional. E isso, por conta disso, ele chegou a evitar e esperou o término da visita para comunicar aos agentes prisionais. Segundo o delegado, o que chamou mais a atenção foi a frieza do autor em contar os detalhes do crime. Chamou a atenção bastante a frieza, né? A frieza, a calma que ele estava ao relatar, né? E porque na cabeça dele, assim, ele tinha um bom relacionamento com ela, tinha, nos dizeres dele, uma parceria fechada com ela, né? No jargão do mundo criminal. Então, assim, ele falou, eu tinha um bom relacionamento com ela. O que culminou foi, assim, de 3 meses para cá, essa dúvida que eu tive. Quanto a uma suposta traição, ela falou, para mim, isso era inadmissível. Eu não aceitava. Antes ela largasse de mim, chegasse, ó, não dava mais, largo, não vou seguir minha vida. Mas ela não fez isso, preferiu me trair
foi o ponto que eu decidi cometer esse tipo de crime. O Elis vai responder por feminicídio cometido por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de tortura. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. Há um mês, outro feminicídio foi registrado em uma unidade prisional da região. Uma mulher de 41 anos foi morta pelo companheiro na penitenciária de segurança máxima de Presidente Venceslau. O crime ocorreu depois de um desentendimento entre o casal. Olha, falar o quê de um caso como esse? Triste, né? Lamentável. Agora, tem que rever até essa questão aí da visita íntima, né? Se está oferecendo risco às mulheres, tudo bem, ela vai lá por livre, espontânea vontade. Mas e se acontece alguma coisa lá? Porque nós estamos falando de um presídio, nós não estamos falando não é um motel, né? É um presídio, uma pessoa presa, está cumprindo pena lá, não é verdade? Pelo que a gente falou, aconteceu um monte de coisa lá, ele raspou o cabelo, tentou enforcá-la, segundo relatos dele, a autoridade policial e ninguém ouviu nada, né? Estranho isso daí, realmente, né? Não sei como é que é essa questão, não sei como é que é o procedimento, como é que é, mas né, tinha que ter alguém lá até para tentar proteger a vida da outra pessoa, porque até então é parceira, até então é uma pessoa que vai lá visitar de livre e espontânea vontade, mas e aí? Né? Acontece o desentendimento, né? Pelo que a gente viu, a pessoa ficou sendo torturada, né? Tanto tempo aí, eu não sei quanto tempo durou isso daí, e a autoridade é que tem que ver, mas né, de repente de ter um botão de alerta lá, né? Botão de pânico para a pessoa, de repente, se ela se sentir ameaçada, porque aconteceu um crime dentro lá da penitenciária. Triste, né? Lamentável.